Galera, separei para você aqui a entrevista do Vitor Pereira depois do jogo contra o Al Hilal. Vamos ver aí o que ele vai falar dessa derrota. Vamos ver quais são as explicações, as desculpas, por que ele fez tal substituição. Vamos ver agora a entrevista coletiva de Vitor Pereira. Vamos lá. Simbora. Bom, Vitor, uma derrota nunca é fruto de um problema. Qual, na sua opinião, foram os fatores para essa derrota? Foi o pênalti logo no começo do jogo? Foi o pênalti nos acréscimos? Foi a expulsão em decorrência desse pênalti? Foi uma certa apatia da equipe no segundo tempo? E por que essa apatia, na sua opinião? Enfim, por que o Flamengo caiu hoje? Obrigado. Boa noite a todos. Assim, eu vou dar a minha opinião, mas a minha opinião é minha, não é? É minha. Nós preparamos para este adversário, estudamos o adversário, percebemos as características do adversário. Agora, o que nós não nos preparamos foi para uma arbitragem que, do meu ponto de vista, foi uma arbitragem não ajustada a este nível de competição. Uma arbitragem que para mim foi, desde o primeiro minuto, condicionante na amostragem dos amarelos, com uma falta de critério muito grande. Foi uma arbitragem provocatória, que enervou a equipa, e se não fosse a personalidade e o caráter destes jogadores, eu estou convencido que acabaríamos o jogo com 2 ou 3 expulsões, da forma como foi conduzido o jogo. Muitas paragens, uma permissividade com as paragens umas atrás das outras, mas não explica tudo. Primeira parte, que eu me recorde, chegaram 2 vezes no penalti à nossa baliza no início do jogo, e chegaram no penalti no final do primeiro tempo, chegaram e conseguiram mais um penalti. Portanto, a primeira parte, 11 contra 11, fomos muito mais equipa, muito mais propondo o jogo, e não conseguimos traduzir em golos aquilo que, pronto, e o jogo que fizemos. A segunda parte com a menos, essa apatia, para mim não é apatia, para mim é de facto, jogar com um jogador a menos não é fácil, é em desvantagem no marcador, portanto, para mim, na minha opinião, não teve a ver com a apatia da equipe. Thank you. Next question, gentleman in the middle, in grey. Olá, mister. Olá, mister. Boa noite. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Nós conversamos agora aqui com o técnico do Al Hilal, o Ramon Dias, e eu mesmo perguntei a ele o que ele poderia ter feito diferente. Ele falou, enfim, que a mudança no esquema tático do Al Hilal do último jogo para esse, do 4-3-3 para o 4-4-1-1, atrapalhou o Flamengo bastante, e que o Vieto, o autor do terceiro gol, foi quem flutuou nas costas dos volantes do Flamengo, que, segundo ele, não marcam tão bem, não pressionam tanto. Eu queria saber do senhor se o senhor concorda com essa colocação em relação à mudança no esquema tático do Al Hilal e se de fato isso atrapalhou a maneira de jogar do Flamengo. Obrigado. Acho que sinceramente, o Hilal na primeira parte, eu não vi. Nós propomos muito mais o jogo, nós tentamos de uma maneira, de outra. Não creio. A equipa equilibrada. É claro que o Gerson e o Tiago exercem de uma equipa que tem muita propensão ofensiva. Eles são os equilibradores da equipa no meio, não há dúvida. Não me lembro do Vieto ter feito nada de especial na primeira parte, com exceção do penalti que conseguiu dentro da nossa área.
Na segunda parte, de facto, com um jogador a menos, é mais difícil que os espaços, se fechem os espaços, se cheguem na hora certa, e aí sentimos mais dificuldade, mas é uma opinião dele, e que eu tenho que respeitar. Thank you. Next question, gentleman in the back, in the dark blue jacket. Yeah, thank you. Boa noite a todos, Vitor, Eric Faria, TV Globo, Sport TV. Vitor, desde que você assumiu, você sempre bateu na tecla assim, de maneira muito firme de que o tempo era muito curto, não se faz um trabalho para uma disputa de um campeonato tão importante em tão pouco tempo. Mas ainda assim, você e a sua equipe, talvez os jogadores, esperassem o Flamengo num nível melhor, principalmente nos jogos mais importantes da temporada, contra o Palmeiras e hoje? Era possível estar num estágio melhor, taticamente, fisicamente, tecnicamente, do que foi apresentado? Obrigado. Assim, eu acho que a equipa trabalhou bem, tem trabalhado bem. Preparou-se num nível competitivo que não tem muito a ver com aquilo que apanhamos no jogo da Supercopa, não é? Com o nível competitivo que apanhamos na Supercopa. Hoje para mim é um jogo diferente, é um jogo que tem que ser explicado. Eu não vou falar mais de arbitragem, porque não quero falar mais de arbitragem. Portanto, não vou falar mais de arbitragem. Agora o jogo foi muito condicionado. Hoje foi um jogo muito condicionado, porque uma equipa que começa a ser carregada com amarelos nos seus jogadores fundamentais, aqueles jogadores fundamentais, e que precisam de uma reação à perda de bola, uma reação forte à perda de bola, e depois não pode fazer faltas, isso condiciona muito o nosso jogo. Não penso, a segunda parte é uma segunda parte, portanto o jogo de hoje é uma segunda parte em que a equipa com a menos, em desvantagem no marcador, tem que ir à procura do empate. Naturalmente desequilibra-se, naturalmente não tem possibilidade de ter tanta bola, não tem possibilidade de propor o jogo como seria, como o faria se tivéssemos 11 contra 11, portanto jogar 11 contra 10 ou jogar 10 contra 11 não é a mesma coisa que jogar 11 contra 11. Eu estou convencido que hoje 11 contra 11 que sairíamos daqui vencedores, não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Agora, se foram as incidências do jogo, e eu não se pode explicar este jogo. Já fizemos alguns bons jogos, mas estamos num processo de evolução. Que precisa de tempo e precisa para se tornar consistente. Thank you. Gentleman in the middle with the laptop. Parabéns, diretoria do Flamengo. Parabéns. Tirou o Dorival Júnior para pôr esse cara aí que não teve tempo. Parabéns. Ó, belíssima escolha. And after that, we will take 2 last questions. Aqui, Vitor. Yeah. Você falou que não vai falar da arbitragem, mas eu vou insistir, porque você falou, foi muito enfático sobre como o seu time não estava preparado para a arbitragem que a gente viu. A gente está vendo atrás de você o patrocinador master sendo a Arábia Saudita, um time saudita. Eu queria saber o que você acha que condicionou a arbitragem para ser esse tipo de arbitragem que você criticou aqui na coletiva de imprensa. Muito obrigado. Eu também queria saber, sinceramente, também queria ter a resposta, não é? Basicamente queria ter a resposta. Agora o que eu posso é analisar os factos, e hoje, na minha opinião, volto a dizer, assistimos a uma arbitragem que não se ajustou ao nível de uma competição como o Mundial de Clubes. Uma meia final do Mundial de Clubes merece uma arbitragem de outro nível. Gentleman in the back, in the very, very back. Thank you. Boa noite, Vitor. Em relação ao segundo tempo, quando você
tenta soluções para tentar o empate do jogo e tudo. Você já tinha tirado o Arrascaeta, imagino que por questão física, mas aí você tira o outro pensador do meio-campo, que é o Everton Ribeiro. Você acha que você poderia ter feito outra opção, em vez de tirar esses dois meias criativos? E o que é culpa do time e o que é culpa do treinador? Obrigado. Assim, eu não tirei o Arrascaeta pela condição física do Arrascaeta. Eu nunca, porque nunca tiraria o Arrascaeta 11 contra 11 ao intervalo. Isso está completamente fora de questão. Agora, a equipa sofre uma expulsão de um jogador, uma equipa que é uma equipa que, se vocês olharem para as características individuais dos jogadores que jogaram hoje, é uma equipa com uma propensão ofensiva muito grande. É uma equipa que tem momentos que se desequilibra defensivamente. Os jogadores que equilibram esta equipa defensivamente são jogadores, é o Gerson, é o Tiago. Porquê? Porque são jogadores que recuperam bolas, são jogadores que com uma capacidade física e com uma capacidade de pressão no perdão da bola, que sustentam depois a criatividade que joga à frente deles, que é o caso do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Pedro e do Gabigol, mais a propensão ofensiva dos dois laterais. Portanto, ao intervalo, com um a menos e com o resultado, com a diferença de um golo, um treinador tem que tomar decisões. Tem que tomar decisões e as decisões são sempre discutíveis. Sempre discutíveis. Agora, aquilo que nunca o faria, tive que optar por deixar uma equipa em campo viva do ponto de vista competitivo, no sentido de estar equilibrada e a qualquer momento poder fazer um golo, ou então iria ao intervalo para o desequilíbrio total, só com o Tiago Maia no meio e com os outros sempre os outros com liberdade ofensiva, porque são jogadores de liberdade, que necessitam de liberdade ofensiva para ir, não são jogadores de equilíbrio, são jogadores com propensão ofensiva, e sujeitávamos a levar com mais um, mais dois, mais três, porque a equipa ia se desequilibrar de certeza absoluta. Portanto, foi à procura, não porque fosse minha vontade de tirar o Arrascaeta, porque eu gostaria muito, eu entre os quatro tive que optar por um deles. Portanto, se eu tirasse o Gabigol, o que é que vocês me estariam a dizer, a perguntar neste momento? Se tirasse o Pedro, o que é que me estariam a perguntar neste momento? Arrascaeta ou Everton Ribeiro? Para colocar um jogador que equilibrasse a equipa com um a menos. Equilibrasse ou desse algum equilíbrio à equipa com um a menos. Para a entrada do Eric. Ou um ou outro. Porquê que optei? Podia optar pelo Everton em vez de optar pelo Arrascaeta. Optei pelo Everton. Optei pelo Arrascaeta porque o Everton, ainda assim, do ponto de vista defensivo, consegue dar, mesmo com um a menos, consegue equilibrar mais um bocadinho a equipa. Portanto, uma decisão muito difícil, uma decisão que me custou muito tomar, essencialmente por aquilo que o Arrascaeta nos pode dar, pelo nível que o Arrascaeta tem, porque a qualquer momento pode decidir um jogo, mas eu tive que tomar uma decisão e estou aqui para isso, e foi esse o meu critério. Thank you. And last question. Vitor, boa noite. Raiza Simplício, da Gol Brasil. Eu queria que você explicasse para a gente as suas opções nas laterais, né? O Ayrton Lucas de um lado e o Mateuzinho do outro. São dois jogadores com características bem ofensivas. Você não tinha colocado essa equipe em campo antes, foi a primeira vez hoje contra o Al Hilal. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Essencialmente porque são jogadores com capacidade, são jogadores rápidos, e nós íamos defrontar jogadores rápidos nos corredores, jogadores rápidos, jogadores que conseguem dar profundidade no jogo e conseguem a reposição defensiva rapidamente. Optei por os dois porque achei que, de facto, este jogo exigia, e sinceramente gostei tanto de um como do outro, com exceção do penalti que aconteceu logo no início do jogo,
Mateuzinho, mas para mim, tanto um como o outro, o Ayrton fez um belíssimo jogo, deu-nos muita profundidade no corredor, defendeu bem o corredor. O Mateuzinho do outro lado também teve uma boa prestação, entrou, reposicionou, entrou mais uma vez, reposicionou, quer dizer, foram quase os extremos da equipa, portanto, satisfeito com a prestação deles. Tá aí, galera, lamentável, né, cara? Precisava a gente estar passando por isso. Para vocês que me conhecem, eu não sou aqui de vir aqui no vídeo ficar xingando, falando palavrão. De que vai adiantar eu ficar aqui xingando igual algumas pessoas, né? Pra mim, a culpa, cara, de tudo isso é da diretoria do Flamengo que fez as suas escolhas. Não estava satisfeito com o Dorival Júnior, que venceu a Copa do Brasil e Libertadores, para trazer um técnico novo. Não estou falando porque é o Vitor Pereira, não. Se fosse outro e tivesse acontecido o que aconteceu, falaria a mesma coisa. Mas assim, você demite um técnico, né? Que chega no Flamengo. O Flamengo estava uma zona, o Flamengo estava bagunçado, não estava jogando nada. O cara coloca o Flamengo no trilho, vence Copa do Brasil e Libertadores. O importante é o resultado no futebol, né? Olha o resultado de hoje. Vê se o Al Hilal, vê se o torcedor deles estão contentes ou não. O resultado é importante no jogo. Flamengo venceu a Libertadores, Flamengo venceu a Copa do Brasil do jeito que foi. O importante foi vencer, o importante é a taça, cara. Se o Flamengo tivesse jogado mal e vencido hoje, o importante seria estar na final, o importante seria o resultado. Como que a diretoria do Flamengo mandou o Dorival embora para arriscar num técnico novo que chega para fazer tudo diferente, que chega para implantar o seu estilo, o seu método. Só que daí você não tem tempo e a diretoria do Flamengo deu 60 dias de férias para os jogadores. Quase isso, né, galera? Cara, a final da Libertadores foi dia 29 de outubro. Muitos jogadores saíram de férias. E eles voltaram dia 26 de dezembro, quase 2 meses. Pra quê? Cara, se você tem um Mundial no começo de fevereiro, você tem que ter uma preparação, você tem que ter mais tempo. Só que cadê o comando, né? Quem que manda no Flamengo? Por que não mandaram? Por que passa a mão na cabeça de jogador? Por que dá 60 dias de férias para jogador, cara? Todo mundo teve menos. Só que o Flamengo tinha um Mundial, tinha uma Supercopa, tem uma Recopa. Daí você demite o seu técnico. Daí você contrata outro. E acontece o que aconteceu. Ó, parabéns, parabéns. Isso mostra a má gestão que está sendo aí nas escolhas. Financeiramente o Flamengo está muito bem, mas, cara, ultimamente as escolhas profissionais de jogador, de técnico, ó, pelo amor de Deus, né? Vamos lá, vou citar um exemplo aqui para ver se você vai me dar razão. Para que você paga mais de 1 milhão por mês para o Vidal? E por que você vende o João Gomes, que ganhava 250 mil? Se o João Gomes ganhasse o salário do Vidal, jamais ele pediria para sair do Flamengo, cara. É revoltante demais, velho. É revoltante. O Vidal não joga nada, não tá jogando nada. O João Gomes estava voando, garoto novo. Ele fazia a marcação do meio-campo do Flamengo, ele ajudava a defesa, ele ajudava no ataque. Ele é um garoto novo que tem velocidade. O Flamengo precisava vender ele, precisava tanto desse dinheiro. Eu sei que o valor é alto, mas para que você contrata o Gerson então, cara? Para desfazer do João Gomes? Para pagar mais de 1 milhão por mês pro Vidal? Tá aí, galera, tá aí. Tirem suas conclusões. A diretoria do Flamengo é a culpada do resultado de hoje em campo. Tudo começa lá de cima, cara. Tudo começa lá de cima. Se fosse o Dorival, o Flamengo teria perdido para o Palmeiras, o Flamengo teria perdido para o Al Hilal. A arbitragem eu nem vou falar aqui, é uma bosta mesmo a arbitragem, foi mal, tendenciosa, dando cartão a rolé para o Flamengo. Gabigol levou cartão, o Gerson, por simulação, levou cartão, daí deu aquele segundo pênalti, o primeiro foi pênalti, o segundo eu discuto ali, há uma interpretação. Precisava dar o segundo cartão para o Gerson, já que puniu o Flamengo com pênalti. A verdade, cara, é isso. Jogamos fora todo o projeto por causa de algumas escolhas, né? O Flamengo poderia lutar por esse Mundial. Ninguém falou que seria fácil,
mas poderia lutar nesse Mundial sábado, a gente poderia estar lá. Agora vai jogar valendo terceiro lugar, que não vale merda nenhuma, que não vale nada, que ninguém vai querer assistir. É isso, tô revoltado, com certeza você também. Cara, te desejo tudo de bom, porque pra mim tá difícil, cara. Pra mim tá osso. Saudações, fui.